Bom dia, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem. Eu vou começar lendo um texto aqui, antes de dar a opinião sobre o assunto, que diz assim: Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Eu não queria fazer esse vídeo, mas a repercussão está muito grande e em uma parte eu fui um pouco questionado em várias rodas aí de convívio, de grupos, e eu vou comentar. A música, a canção, melhor dizendo, Evangelho de Fariseus, da Aimee Rocha, que ganhou uma repercussão gigante, está dividindo muitas opiniões, mas eu tomei a liberdade de começar esse texto de 1 Timóteo, dizendo que eu não sou melhor do que ninguém, eu sou muito pecador, eu cometo falhas, cometo erros, mas eu quero tomar a liberdade aqui de expor a minha opinião sobre esse assunto, dentro do campo das ideias, dentro de um contexto bíblico, e não quero ferir quem tem a sua religião, quem tem a sua opinião, que fique claro, eu respeito, só que eu vou expor o que eu penso aqui, tá? A letra dessa canção ela é muito forte. Quando eu vi a primeira vez, eu assisti o Carpaninho falando, o André Carpano, depois eu assisti o irmão Renato Marques falando, depois eu assisti o reverendo Harry falando, e aí eu fui pesquisar um pouco, muitas pessoas falaram, desculpe até se eu citei os nomes aqui, mas eu peguei como referência porque para ter uma melhor opinião formada e não cometer algumas falhas, né? Então, assim, a letra, primeiramente, ela é muito forte. Eu não vou colocar como um desabafo, mas eu vou colocar como uma realidade que acontece em muitas igrejas. E eu falo isso porque eu fiz parte. Eu me coloco nesse primeiro trecho da música, onde diz assim que nós fazemos campanhas para nós mesmos, evento para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que corações, porque eu vi isso acontecer e eu vivi isso acontecer. Eu só não vou expor por questão ética, porque eu não quero trazer à tona nome de pessoas aqui, ou pessoas que me conhecem, que podem ter uma má interpretação. Mas assim, eu fui muito disso. Eu estava me lembrando quando eu estava fazendo isso aqui, quando eu estava lendo essa letra, quanto de dinheiro que eu, juntamente com outras pessoas, tiramos para trazer determinadas pessoas por conta de um congresso. Ah, porque ela canta, tá na mídia. Ah, porque ele prega muito e tá na mídia. Ah, isso e aquilo mais. Só que assim, hoje eu poderia dizer que eu me arrependo. Em parte eu me arrependo, sim. Em parte eu me arrependo. Mas em outra parte eu tinha na minha cabeça, no meu coração, o alcance de pessoas. Então hoje eu falo, eu fui líder de adolescente por muitos anos. Eu vi crianças virarem adolescentes, adolescentes hoje jovens, desses jovens homens, mulheres, alguns conquistaram seu negócio próprio, outros casaram, constituíram família, têm filhos, estão bem, eu louvo a Deus por isso. Outros, infelizmente, decidiram seguir por outros caminhos, não posso, nem vou condená-los, mas isso é uma escolha deles e a consequência disso é a escolha deles, como também os outros que eu citei antes. E essa letra falou muito comigo. Muito, porque infelizmente tem muitas denominações, eu falo denominações, muitos líderes, muitas pessoas que infelizmente estão focadas em coisas e não em pessoas. Não vou generalizar porque eu acredito que existem instituições sérias, existem pessoas sérias
que tem um trabalho sério de alcance de pessoas. E o Evangelho faz isso, é o alcance de pessoas. É a palavra de Cristo alcançando as pessoas. Mas é claro, infelizmente tem. E uma das coisas mais fortes que, de verdade, eu chorei, eu falo isso emocionado porque isso é algo que tem que ser falado, que é essa questão de Marajó. Cara, eu sou pai, meu coração se quebrou. Eu sei que às vezes a gente tenta fazer muita coisa, ajudar muitas pessoas, mas não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. E a gente faz o que a gente pode. E olhando essa denúncia sobre o Marajó, tem um monte de igreja lá perto. Um monte de igreja. Entendeu? Tem pessoas que fazem um trabalho, e eu não quero nem envolver política nesse assunto, porque eu acredito que quando você quer fazer algo, uma ação social, ela independe do governo, ela independe da igreja, ela independe da instituição, da denominação, do pastor, presidente, quem quer que seja. Se junta, vai lá e faz, porque é uma questão de humanidade, é uma pessoa por outra pessoa. Mas enfim, alguns preferem fechar os olhos e ir para grandes construções, sentar, chorar lá, cantar, terminar o culto, ir embora e segue-se a vida. Mais uma vez eu digo, eu fui muito desses. Hoje não mais. Hoje o meu foco está muito mais na minha casa, na minha esposa, nos meus filhos. Eu quero ser o melhor para eles, eu quero ser o melhor marido para minha esposa, eu quero ser o melhor pai para os meus filhos. Eu me esforço para ser um bom filho para os meus pais. Me esforço para ser um bom profissional dentro da empresa. É óbvio, eu tenho muito erro ainda, eu preciso melhorar muito, eu não sei nada ainda. Mas, essa letra continua colocando em xeque muitas coisas. E eu vou falar uma coisa aqui, não quero desrespeitar ninguém. Mas eu falo, quem é corpo de Cristo, quem é igreja, quem sabe, quem segue os ensinos que Jesus deixou, tá olhando para essa letra e falando, amém, é uma realidade, tem que ser falada. Esses outros que estão se doendo, se debatendo, querendo arrumar justificativa onde não tem, são esses que vivem do evangelho do farisaísmo aqui, ó. E foram os fariseus que culminaram na perseguição de Jesus e na morte dele, mas não são todos que estão prontos para essa conversa. Não dá para entrar nesse detalhe aqui, porque levaria horas para falar, para potencializar, para colocar textos bíblicos para justificar. Só que muitos não querem dar esse braço a torcer. É como está escrito, bateu bem no bolso, bateu bem no coraçãozinho do ungido, né? E o ungido está se doendo. Tá se doendo. Por quê? Tá batendo. São esses que estão se degladiando aí nas redes sociais, que estão criticando a moça, que é uma moça simples, que é de uma igreja grande. A igreja, já falaram que a igreja dela é grande demais, tem só 15 membros. E ela é a líder do louvor lá. E ela tá junto com outras pessoas fazendo um trabalho social lá perto da casa dela. E eu falo uma coisa, alguns trabalhos têm que começar dentro de casa, na região ali, para depois ir para fora. Não desmereço quem faz um trabalho fora, mas esse é o meu pensamento, tá? Então, assim, parabéns aí, Meia, que Deus continue te guardando, te abençoando, que te mande recursos para você continuar esse trabalho. Esses que gostam do evangelho dos fariseus, repensem seus conceitos, voltem o olhar para Cristo. E quem é a igreja de Cristo, continue sendo igreja de Cristo, continue olhando para Cristo, porque isso aqui, ó, é mais um exemplo de um representante que está trazendo a realidade dentro das instituições gospels, dentro das instituições que visam coisas e não pessoas. Essa é a minha opinião, desejo que você continue tendo um ótimo dia, um ótimo final de semana.